passaram? Quantos anos faz de 2012 para 2025? 13 anos se passaram. Eu falo para ti, 2013, 2012, 2013 ainda. O Senhor só estava mostrando que o que Ele vai fazer em final. Falei para o meu cunhado, homem, eu ouvi isso, e o céu falou também sim. Algo vai vir sobre a terra. O juízo de Deus já começou. A ira dele vai ser derramada sobre a terra. Você tá louco, Lê? Ficou doido? Quando ele vai falar pela segunda vez? Quando a trombeta soará pela segunda vez? Sombou. 2 meses depois, não deu nem 2 meses. 1 mês depois. Você lembra do meteoro que explodiu no céu da Rússia? Busca na internet que eu estou falando para ti. Quando aquilo aconteceu 1 mês antes, Deus tinha falado ali naquilo ali. O céu falando, trovões estourando no céu, eu falando com Deus, e Deus revelando que esta palavra era o que estava acontecendo naquele dia. Quando Deus mostrou para João. Irmãos, que tudo, os anjos já estavam preparados para trocar as trombetas. O juízo de Deus ia vir sobre a face da terra. O tempo de Deus não é o meu nem o seu. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Os que se foram ontem, ou há 1000 anos, ao ver diante do relógio celestial, é como se eles se fossem há um dia atrás. Para nós parece ser uma eternidade. Para eles, eles estão no seio do eterno. Eu quero falar para ti, irmãos, quando aquele jovem ainda tirou sarro, mas quando será pela segunda vez? Aquele mês, o céu, um meteoro desceu no céu da Rússia. Se ele atingisse a terra, os homens dali nem sobreviveriam. Ele passou por cima. Em uma escola feriu 1000 pessoas, explodindo no alto. É Deus mostrando ao mundo, acorda agora. Eu quero que vocês despertem. Vocês não temem a mim? Vocês que andam tão erradamente neste mundo, não temem o juízo de Deus? É como se Deus estivesse falando, meus irmãos. As pessoas procuram tirar proveito de tudo. Olha a política sobre a face da terra. Tiram proveito de tudo. Dos mais pequenininhos aos mais grandes. Tudo tiram proveito. Passam por cima do pequeno. Esmagam. Macetam. Acham que o céu não está vendo. Acham que o céu não vai ver nada disso. Estão enganados. Ei, aquele meteoro desceu. Ele explodiu no céu. Ele não caiu na terra. Ele estava ali, não sei, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros de altitude. No céu, ele explodiu no céu, no alto. A explosão dele foi tão grande que a escola estava a milhões, metros e metros de distância. A vidraça explodiu. Busca na internet que você vai ver o que eu estou falando para ti. Talvez você não teve esse conhecimento ainda. 1000 pessoas se feriram só naquela escola. Quando ele explodiu em derredor, som, carros, alarme disparava, casa disparava alarme, tudo, estourou vidros, vidraças. Você imagina na hora que o Senhor voltar, com o som da sua trombeta? Primeiro o juízo vem, primeiras coisas vão acontecer. Irmãos, olha o mundo, o egoísmo, o egocêntrico, olha as guerras que têm ocorrido na terra. Só nós que não queremos ver, irmãos. Só nós que não queremos ver. Está achando que o que eu estou falando para você é fácil? Você imagina esse homem chegando dentro de uma igreja e anunciando essas palavras? Você acha que eu seria bem recebido? Você acha que se você, como um pastor, uma pastora, ia aceitar essas palavras dentro do seu ministério, da sua igreja? Você acha que as palavras que saem da boca deste jovem, você como um pastor, uma pastora, uma bispa, um apóstolo, um homem, um sacerdote, ia aceitar isso eu falar dentro do seu ministério? Você daria a oportunidade para mim uma vez só. Para a segunda vez, nunca mais eu pegaria no teu microfone para anunciar que Jesus é bom e que Ele salva e que Ele cura.
e que ele vai trazer o seu juízo sobre a face da terra. Porque os homens, irmãos, só pensam em si próprio. Eu lembro bem quando ainda eu estava ali, dentro de um desses ministérios. Eu estava pregando para a multidão na rua, falando sobre a vinda do Senhor e a volta do Rei e sobre o fim do mundo. E o homem me deu o microfone e eu ali falando que o juízo do Senhor será também os céus e a terra, porque ele tem o exército na terra e o exército no céu. A Bíblia relata e fala que as estrelas vão cair do céu. Este é o juízo de Deus que vai ser perpetrado sobre a face da terra. Naquele sonho ainda, aquele homem pegou e falou assim: ei, dá o microfone aqui. E a multidão, milhões ouvindo falar daquela palavra. E aglomerado um altar construído na rua, e nós falando o evangelho, uma palavra com veemência para os corações. Talvez como Pedro naquele dia, qual a sua palavra que saiu da sua boca, determinada pelo Espírito. 3.500 almas se converteu ao Senhor, desceu as águas, se batizaram naquele mesmo dia, naquela mesma tarde. Irmãos, acha que Deus vai ficar de braços cruzados? Deus vai se levantar os teus servos e servas para anunciar a sua palavra, a palavra da última hora. Ei, e naquele sonho, aquele pastor, sacerdote, ele falou assim para mim, nunca falei para ele, para não magoá-los, para não magoar o ser humano. Ele falava assim: ei, daqui. Pegou o microfone de mim. Deixa eu falar de Deus. Deixa eu falar do Senhor. Não. Aí a voz do céu falava: o Senhor, filho, Ele não quer deixar você falar de mim, falar essas coisas, porque Ele tem medo das ovelhas sair todas da igreja. Você entendeu, irmãos? A palavra é profética. O que eu estou falando para você, imagina eu no meio de 1 milhão de pessoas dentro de um ministério, de uma igreja, qual não é levantada por mim, qual eu não fui o fundador, qual tem um fundador que só fala de riqueza e prosperidade, e que na terra você tem que ter uma mansão, um carrão, um Porsche, uma Lamborghini, uma Ferrari, uma casa de luxo, umas melhores roupas, e chegar este homem falando essas palavras para aqueles ouvidos. É como se você estivesse expulsando aquelas pessoas de dentro da igreja. E aquela voz falava: filho, eles têm medo de você falar e as almas saem correndo da igreja e ir embora. Deus sabe aonde tocar, meu irmão, minha irmã. Eu posso não ter oportunidade dentro de um ministério, mas eu quero falar uma coisa para os homens. A mesma coisa que eu estou falando para ti aqui. Noé, há 5 para quase 6 mil anos atrás, quando ali ele foi o pregoeiro da palavra de Deus. Os homens, se fosse hoje trazer Noé agora aqui na terra e apanhar ele dentro de uma igreja sem eles conhecer quem é Noé e falar assim: este homem está com a palavra agora. Noé ia pregoar como ele pregou no passado. Ele foi pregoeiro da palavra, foi salvo, sabe quem? Noé, a sua mulher, 3 noras e 3 filhos. 3, 6, 7, 8. 8 almas se salvaram pelas águas do dilúvio. O resto foi condenados. E nós nos dias de hoje? Noé foi chamado de louco, retardado, maluco, débil mental, esculachado de outras maneiras, quando ninguém deu crédito. Foi pregoeiro da palavra ali, construindo a arca e anunciando há 100 anos da longanimidade de Deus e as misericórdias, e não deram ouvido para ele. Homens, aquele homem hoje na igreja desses pastor grandão, tem que dizimar, tem que ser um malfeitante. É isso que Deus quer de ti? Deus quer saber o que de você? O seu corpo, sua alma, o seu espírito, dentro dele. Deixa eu regenerar a sua história, transformar a sua vida. O que eu quero dos meus filhos e filhas é a salvação. O que Ele quer de você e de mim, de nós, é a cura, a salvação, a transformação, a libertação. Ei, o que Ele quer te dar é no reino dEle. Ele trazendo o reino para a terra, paraíso, ou Ele levando o povo para o reino dEle, céu, ruas de ouro. Irmãos, irmãs, filhos do Deus Altíssimo, filhas